Fala meu aluno, fala minha aluna, como vai? Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Eletrônica Analógica. Na aula de hoje vamos estudar sobre diodos. O diodo é um componente bem fácil de ser encontrado. Você poderá encontrar em televisões com tela de LED, em celulares que tem tela de LED, em controles remotos onde tem um LEDzinho emissor de sinal, emissor de luz infravermelho que nós não conseguimos enxergar devido à frequência. E lá no equipamento, no ar-condicionado, na TV, no som, existe um LEDzinho receptor de luz. Todo LED é diodo. Talvez você não conhecia sobre isso, mas todo diodo ele é um componente semicondutor de junção PN. Então, qual é a função principal do diodo? Ele é aplicado em quase todos os componentes eletrônicos, circuitos eletrônicos. Então, ele é aplicado principalmente para fazer a retificação. O que vai ser a retificação? A conversão de uma onda alternada para contínua. Se eu quero aplicar algum equipamento, algum projeto eletrônico que vai ser alimentado por uma rede elétrica alternada, ou seja, uma tomada da sua casa, da nossa casa, então preciso inicialmente retificar a fonte, tá? Para que eu possa ter uma fonte segura para meus componentes, uma distribuição segura para nossos componentes. Bacana? Então veja só, essa imagem aqui é a imagem de um diodo principal. Olha só a sua ilustração. Essa ilustração informa o seguinte, ó. Ele tem dois terminais, ó, o primeiro terminal, o segundo terminal, e ele tem um anelzinho aqui, ó, de cor cinza. Para que serve esse anelzinho de cor cinza? Significa dizer que aqui é a questão que eu vou polarizar, a questão que eu vou ligar a fonte. Ou seja, numa fonte de tensão que eu vou ligar esse diodo, eu vou colocar o positivo aqui, ele vai, e o negativo nesse lado aqui, certo? Nesse lado do circuito. Então, ao aplicar a fonte de tensão nesse diodo, a corrente elétrica vai fluir nesse sentido e vai passar, vai dar continuidade para o circuito. Mas se eu inverter o diodo, o que é que vai acontecer? Se eu colocar o positivo nesse terminal e o negativo desse lado do terminal, a corrente elétrica vai vir aqui, ó, pelo positivo e vai barrar aqui, ó. Não vai passar para o outro lado devido à junção PN, tá? Mas como assim? Para que vocês possam ter um melhor entendimento, imagina a caixa d'água da nossa casa. A caixa d'água recebe a distribuição da água, aqui no caso do Ceará, aqui em Aurora, da CAGES. Então a água vem pela encanação da rua, via pública, entra e fica lá na caixa d'água, um local alto, de grande intensidade de diferença de potencial, vamos dizer assim. Então, já se perguntaram, chegaram alguma vez a se perguntar, por que essa água não retorna? Porque existe uma válvula. Essa válvula deixa passar a água, deixa subir a água para a caixa d'água, mas não deixa retornar. Então essa válvula, ele tem um bloqueio. Então nós podemos assemelhar, deixar bem semelhante essa teoria para o nosso diodo. Então o diodo, ele é como se fosse uma válvula. Ele deixa passar a corrente elétrica, mas ele bloqueia retornar. Isso é bom? É maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque nós podemos retificar, como eu falei no início dessa aula. Olha só, uma onda senoidal, ó, com semiciclo positivo e negativo. Positivo na parte superior, negativo na parte inferior. E aqui é praticamente a onda senoidal que nós vamos ter na tensão elétrica, na distribuição de uma rede elétrica da nossa casa, de uma tomada. Quando nós aplicamos um diodo, colocando a fase no anodo, que é essa partezinha aqui, ó, que não tem um anel, o anel já é chamado de catodo, o terminal do lado do anel cinza já é chamado de catodo. Então aqui, ó, no anodo, a fase, como é que vai acontecer? Ele vai retificar, ele vai deixar somente um lado da onda, a onda senoidal apenas com um semiciclo, que será nesse caso aqui o positivo. Ah, professor, o que é que vai acontecer se eu colocar aqui a fase no catodo? Aí eu vou ter inversão, só vamos ter apenas o semiciclo do lado negativo, somente o lado inferior, entendido? Então, ou seja, ele não vai deixar passar aqui, ó, não vai deixar passar aqui. Então, esse componente aqui ele é super importante. Porém,
deve analisar o seguinte: para que ele possa funcionar, ele precisa de no mínimo 0,7 volts. Com a tensão inferior a 0,7 volts, ele não consegue atuar, ele não vai conseguir trabalhar. Ele é um componente que ele consome energia, já dá para entender, né? Ele precisa de 0,7 volts para começar a atuar. Então ele já consome energia, ele esquenta um pouquinho, ele já tem uma queda de tensão, vamos dizer assim. Ele já apresenta queda de tensão. Então você deve analisar isso tudo. Mas enfim, diversas vezes quando esse diodozinho queima aí, ele já deixa de identificar o restante que tem para lá, porque a tensão já não está, aliás, o diodo já não está protegendo a tensão inversa, tá? A tensão inversa já está passando. Mas vamos aqui dando continuidade. O foco principal dessa aula é que vocês conheçam sobre os tipos de diodos, a funcionalidade dela. Então nada melhor do que a gente trabalhar em cima da simbologia. Por que a simbologia? Porque quando vocês pegarem algum esquema eletrônico, vocês já vão conseguir identificar que ali é um diodo e qual o tipo de diodo. Então aqui nós temos a simbologia desse diodo simples aqui, ó, do mais comum de ser encontrado, que é esse diodozinho aqui, ó. Ele é pequenininho, parecido com resistor. Como vocês são do segundo ano, já trabalharam com robótica, projetos com robótica comigo, montando os carrinhos na parte eletrônica, com certeza a maioria de vocês já presenciaram um diodo, já viram que é um diodo, já tem uma certa noção. Quem não tem problema não, que nós vamos adquirindo aqui com o decorrer da disciplina e com nossos futuros projetos, quando a gente retornar, se Deus quiser. Então aqui, ó, simbologia do diodo comum, tá? Uma coisa bem simples aqui, ó, se vocês pegarem essa visão aqui, nunca mais vão esquecer qual o lado do diodo, o lado correto, como é a funcionalidade e entender, conseguir identificar qual é o diodo. Observe que eu tenho, ó, o terminal, tem o segundo terminal. Então tem o terminal aqui, ó, completo, né? Como se fosse um terminal. E aqui nós temos um triângulo. Esse triângulo está mostrando um sentido. E aqui, ó, tem um traço aqui na vertical, ou seja, nós temos um barramento. Opa, não deixa passar, ó, tá barrado, não deixa passar, tá? Então você já dá para entender aqui que aqui eu vou ligar o negativo, aqui eu já não posso, não deixa passar. E como é um triângulo, ele está mostrando o sentido, então quer dizer que a corrente elétrica vem nesse sentido aqui. Eu vou colocar o positivo nesse lado aqui e esse daqui vai ligar no lado negativo. Captou? Simples, facinho, rapidinho você entende isso daqui. Jamais vão esquecer. Aí, ó, esse é o diodo simples, tá? Esse daqui é o diodo LED. Aquele LEDzinho que você tem no controle remoto. Aquele LEDzinho que a gente usava no seguidor de linha. Lembra? Que tinha um LEDzinho transparente, outros pretinho. Um é emissor, outro é receptor. Então esses LEDzinho aí, ó, que nós não conseguimos enxergar, mas se você pegar o celularzinho, apertar o controle remoto, com a câmera do celular ligada, você vai conseguir ver a luz do LED acendendo. Testa aí se você nunca fez isso. Se você já fez isso daí, tamo junto. Se você ainda não fez, faz aí como exercício simples para você começar a estudar sobre frequências. Isso daqui a gente estuda na física, é meio massa, muito massa, tá? Liga a câmera do celular e aí direciona ao controle e aperta o controlezinho aqui que você vai ver ele acendendo. A nossa visão, nós não conseguimos enxergar no limite dessa frequência aqui do diodo emissor de luz, do LED infravermelho. Existem outros tipos de frequências também LEDs, tá? Mas vamos aqui. Então, ó, simbologia do LED. A mesma simbologia do diodo, porém, ele tem essas duas setinhas aqui, ó, para cima. Que essas duas setinhas aqui tá querendo simbolizar a luz que está sendo emitida. Ou seja, eu estou emitindo aqui um sinal, é um sinal luminoso, tá? Uma frequência luminosa aqui. Então está sendo emitido um sinal. Toda vez que aparecer essa simbologia, já vamos identificar que é um LED. O LED está presente aonde? Em lâmpadas, está presente no LEDzinho aqui, ó, no flash do teu celular, está presente na televisão de LED, no monitor de LED. Já aqueles monitores antigos não, aqueles monitores de LCD não. Ali já são cristal líquido, já é um pouquinho diferente. Mas de LED a eficiência é bem mais alta e o conforto é melhor também, tá? A iluminação é bem melhor, tá? Então se liga aqui, diodo, emissor de luz ou LED. Já tem também o fotodiodo. Já observe a diferença aqui, ó. O diodo, enquanto o diodo ele emite luz, o fotodiodo ele recebe luz.
Então quando ele recebe uma luz, ele vai aplicar uma tensão nos seus terminais. Recebeu a luz, ele vai aplicar uma tensão nos seus terminais. Um exemplo do diodo um exemplo do fotodiodo está lá no equipamento, no som, no ar-condicionado, na TV. Quando você pega o controle e você liga para a TV tem um diodozinho lá, um fotodiodo, que ele vai receber o sinal do controle. Então recebe o sinal do controle. O ar-condicionado do mesmo jeito. Então você consegue controlar dispositivos, equipamentos de uma forma remota, de uma forma sem fio. Muito legal isso. Você pode muito bem, com seus conhecimentos que vão serem aperfeiçoados nessa disciplina, você pode muito bem controlar a lâmpada do seu quarto com um controle remoto. Você pode muito bem aplicar um circuito eletrônico, desenvolver um circuito eletrônico, talvez com Arduino ou não, e que você consiga controlar a lâmpada do seu quarto com um controle remoto, tá? Uma ideia aí. Então, ó, e tem também o diodo Zener. Faltou um R aqui no final, Zener, tá? O diodo Zener, a simbologia dele já é isso daqui, ó. E aqui ainda tá faltando, ainda tem um tracinho aqui, ó, para a direita, ó. Do jeito que tem esse tracinho aqui à esquerda, ele completa aqui, ó, e faz um Z, tá? Acho que eu cortei a imagem aqui. Então ele faz um Z. É muito fácil de você identificar, porque ele tem esse Z. Tem aqui a simbologia do triângulo, mostrando o sentido, e tem um Zzinho aqui, que informa que ele é um diodo Zener. Mas enfim, qual é a aplicação do diodo Zener? A aplicação do diodo Zener é quando a gente vai precisar de ter um controle em fonte de tensão. Quando eu preciso, por exemplo, liberar de uma fonte de tensão somente 5 volts, aí eu vou aplicar um diodo Zener compatível com aquela tensão de 5 volts e que eu não vou deixar ultrapassar os 5 volts. Se a fonte chegar a ultrapassar 5 volts, o diodo ele vai consumir o excedente e vai deixar passar somente 5. Olha que massa! Ele é como se fosse inteligente. Ele é controlado para manter aquela tensão ideal, aquela tensão que você precisa. Então, professor, como é que nós vamos entender aqui se o diodo ele vai conseguir ter esse controle dos 5 volts? Através do datasheet. Tá? Você vai colocar na internet, datasheet. Pode ser que eu passo para vocês depois no TV. Então você coloca lá, por exemplo, a característica de um diodo. Você coloca diodo tal, cada um vai ter que sua característica, aí datasheet, e lá você vai ver toda a função, todo o limite, a tensão, a corrente que ele suporta. Então você vai analisar tudo isso daí. É aí onde está o segredo de você conseguir fazer um projeto de eletrônica, é aí onde vai estar o segredo de você conseguir fazer uma manutenção, é aí onde poucos profissionais conseguem dominar, porque poucos profissionais conseguem ler, interpretar essas simbologias aqui que eu estou passando bem detalhado nas aulas de eletrônica para vocês, e poucos profissionais conseguem fazer um reparo na placa-mãe de notebook, conseguem fazer um reparo no celular, e a maioria só fazem substituição, não consegue fazer um reparo, algo difícil de recuperar, tá? Então o segredo, estudar eletrônica, quanto mais você estudar, mais você vai se aperfeiçoando. É uma área muito boa que dá um bom rendimento, tá bom? Então, gente, ó, depois da gente ter entendido sobre todos esses 4 tipos de diodo aqui, ó, vamos ver aqui a ilustração de cada um. Diodo convencional, já foi mostrado no início dessa aula. A simbologia dele é essa, geralmente é um componentezinho, a simbologia é essa, aliás, geralmente é um componentezinho preto, que tem esse anelzinho cinza, tem os 2 terminais. Ele parece com um resistor, não é verdade? Só que o resistor, lembre-se na aula de correntes elétricas do semestre passado, o resistor ele tem os anéisinhos de cores. Já o diodo não. O diodo só tem um anelzinho aqui, ó, cinza, que quer dizer qual é o lado que vai barrar o retorno da energia, da tensão elétrica, da corrente elétrica, tá bom? Então, ó, componentezinho ideal, geralmente vai estar no início do circuito, geralmente antes da fonte, ou aliás, depois da fonte, tá? Então ele vai estar depois da fonte para retificar, de alternada para contínua, nós vamos utilizar isso. E aí a gente pode fazer também pontos retificadores, né? Vamos estudar mais na frente.
Segunda ilustração que foi citada, diodo emissor de luz, está aqui a simbologia, aliás, a figura de LEDs, ó. Cada LED tem sua característica, sua cor, vermelho, azul, verde, amarelo, branco. Aí existe ultravioleta, aliás, existe infravermelho, que eu estava falando aqui no início da aula, existe infravermelho também, que é transparentezinho que nem esse daqui, tá bom? Aí ó, fotodiodo, é comum nós encontrarmos dessa maneira assim aqui, ó, com 3 terminais, geralmente aplicado em sons, em TVs, em rádios, e podemos encontrar dessa maneira aqui, ó, parecendo um LED emissor de luz, só que ele é um LED fotodiodo, ele é um fotodiodo, tá? Ele não é um LED que vai emitir luz. Se você aplicar uma tensão, você não vai conseguir enxergar nada, porque ele recebe o sinal da luz do outro LED, tá? Bem interessante isso aí. Aqui também é um exemplo de um fotodiodo. É comum encontrar em som, em TV, em todo equipamento que você tem um controle, que você mantém, é possível se encontrar. Existem também aplicações de fotodiodo e em motores, em aplicações de motores, tá? Que a gente vai ver aí em outro tempo, em outro momento. E o diodo Zener. Essa daqui é a ilustração de um diodo Zener. Se vocês observaram, ele tem uma cápsulazinha vermelha, por cima já tem uma cobertura transparente e ele tem um sinal de barramento aqui, ó, de um lado, ó. Que aqui é um Z, viu, gente? Analisa só, aqui é tipo um Z. Pesquisa depois que encerrar essa aula, pesquisa no Google, simbologia diodo Zener. Aí você vai conferir aqui o que eu tô falando direitinho. Tá bacana? Então aqui, ó, diodo Zener aplicado em fonte de tensão. Gente, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, aqui, pode comentar aqui no YouTube, pode comentar também no Google Sala de Aula. Tamo junto, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido legal, fácil de entender e até a próxima. Ah, não esquece de curtir aqui, viu? Compartilha com os colegas que estão ausentes aí e vamos juntos.